Oi, minha gente, tudo bem? Estou ao vivo agora com vocês, hoje, dia 13 de novembro de 2018. Olha eu aí já falando errado o ano, o tempo passa tão depressa, né? E nessa semana curta de feriado, eu tô fazendo a live então hoje na terça-feira, né? Para que a gente não perca esse fio da meada, na verdade, né? Essa rotina, eu quero que se mantenha sempre que possível, porque eu sei que tem muita gente aí que já tá entrando e sempre espera aí a live da semana, né? E aí sempre com temas que eu tento abordar, temas que eu acho que vão de encontro às necessidades de vocês, temas muito frequentes aqui no consultório, né? Dúvidas, queixas. E aí eu tento compartilhar um pouquinho de informações com vocês para que quem não consegue vir até aqui o consultório, quem não consegue ter uma orientação do nutricionista, consiga então, através dessas dicas, dessas orientações nutricionais, saber como poder melhorar a sua qualidade de vida, sua saúde, uma vez que detendo o problema que eu vou estar colocando aí na semana para vocês, tá bom? Então, obrigada aí pela presença de todos. Oi, Sandra, tudo bem? Oi, Patrícia. Oi, Crisonta, é isso? Oi, adoro. Ai, que legal. Então, eu também adoro estar junto com vocês. Eu me sinto mais próxima, eu já tô assim cada vez mais íntima de cada uma de vocês, já até conhecendo alguns nomes, né, que estão sempre aqui me acompanhando. Então, mais para quem está entrando e não me conhece, eu sou a doutora Roseli Rossi, nutricionista e especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia. E tenho a clínica aqui, que é aqui na Zona Leste, clínica que se chama Equilíbrio Nutricional. E que atende, na verdade, pessoas que têm interesse em melhorar a sua saúde. Eu sempre digo que eu não sou nutricionista de emagrecimento e que a gente não deve procurar nutricionista só com esse objetivo. Tá? Tem muito, é muito mais amplo, é muito mais complexo, muito mais abrangente do que a maioria pensa. Bom, mas então eu tô aqui para abordar hoje, para colocar para vocês um pouquinho de informação sobre um tema que assim é impressionante como eu tenho aqui, ó, deixa eu passar, como eu tenho muitas pessoas que se queixam desse problema, que é a fome noturna. E essa bendita fome noturna vespertina, que começa assim agora, né, quando a gente tá com horário de verão, mas que começa ao entardecer, quando começa a escurecer, é uma das causas que mais atrapalha, mais prejudica o emagrecimento. E é lógico que não é só o emagrecimento, como eu vou colocar para vocês. A partir do momento que eu tenho uma alimentação desequilibrada, principalmente nesse horário, vou acarretar muitos outros problemas, inclusive de saúde e muito graves. Então, por isso que eu acho que é conveniente esse assunto, para que a gente coloque todos os problemas, não só a questão da obesidade, do sobrepeso, do atrapalhar ou engordar, embora seja uma das causas frequentes. Então, quem está entrando agora... Oi Dalva, oi Iris, eu tô falando sobre fome noturna. Por acaso alguma de vocês aí apresenta? Porque é uma queixa incrível aqui, né? E geralmente acontece, gente, por conta de um estilo de vida inadequado. Tanto no que se refere a uma alimentação desequilibrada, ou seja, muito restritiva, muito pobre de calorias e nutrientes ao longo do dia, como também gerada por situações de estresse vivida todos os dias. A pessoa que é muito estressada, muito ansiosa, muito agitada, muito hiperativa, também pode gerar essa situação de fome noturna. Esse tipo de problema, gente, abrange em torno de 60% a 65% das mulheres entre a idade de 20 a 35 anos, principalmente. E sempre as mulheres aí predominam, muito mais do que o homem, né? Por quê? Porque a gente tem muito a questão emocional que envolve a nossa alimentação, por conta dos hormônios que nós temos, que são diferentes dos homens. Então, essas são as causas principais que levam as pessoas a comer de uma forma desorganizada, né? Principalmente aí nesse período vespertino. Estou falando em linhas gerais. Mas, enfim,
falando um pouquinho mais específico sobre essa questão da privação de alimentação durante o dia, sendo uma das causas principais da fome noturna, eu quero dizer o seguinte: às vezes a pessoa acorda já sem tempo, ou acorda atrasada, ou fica dormindo até o último horário, ou tem os filhos para... A mulher hoje tem os filhos também para poder cuidar, para dar café, é o marido, tem tanta coisa para pensar. Eu acho que a mulher, principalmente, ela tá abraçando tantas coisas ao mesmo tempo que ela acaba se esquecendo dela mesma. Então, grande parte das mulheres acaba acontecendo isso. Ela come, ela já acorda sem fome, porque ela já errou no dia anterior, porque ela fez uma refeição totalmente desequilibrada, né? Porque eu vou falar que é um ciclo vicioso isso. Então, se na noite anterior ela já comeu de uma forma desorganizada, ela já acorda sem fome, já acorda com mau humor, né? A casa toda tendo que arrumar, os filhos acordando, aquela bagunça toda, então ela começa a ficar já sem comer. Então essa refeição já do primeiro dia, da manhã, já começa a ser deficiente. E ela vai arrastando isso ao longo do dia. Então vocês vão ver que tem vários perfis de mulheres aí que cada uma pelo um jeito, vamos dizer assim, de uma forma diferente, vai se privando de calorias, se privando de alimentos, né, se privando de nutrientes, vamos dizer assim, ao longo do dia. E vai gastando, porque ela tá trabalhando, porque ela tá fazendo exercício físico, porque ela tá levando o filho pra cá, filho pra lá, enfim, tá fazendo os afazeres domésticos, seja lá as atividades que forem executadas ao longo do dia, e despende uma caloria, né? Algumas calorias, vamos dizer assim, tem um gasto calórico. E aí ela não come por algum motivo. E aí chega no vespertino, quando começa a dar 5 horas da tarde, 5:30 da tarde, gente, aí entra o desespero. Entra o desespero, por quê? Porque aquele corpo que está em movimento o tempo inteiro, com várias coisas na cabeça, vários afazeres, chega um momento que os estoques estão muito depreciados, muito baixos. A glicemia já está baixa, enfim, eu já não tenho mais todo aquele nutriente, aquele combustível, vamos dizer assim, que o alimento me dá. Aí então ela começa tá em casa, chegou em casa, ela tem acesso ao alimento, aí então ela vai começar a comer de tudo um pouco. Aí aquela coisa assim, começou a arrumar o jantar, começa a beliscar isso, aquilo, né, Luciana? Né, Solange? Né, Beth? Alguém aí de vocês que tá entrando tá se vendo desse jeito? Porque a maioria dos meus pacientes relatam isso. Então começa a pegar um pedaço de queijo, um pedaço de pão, tudo que vem pela frente, uma fruta, é castanha, é um amendoim. Então ela vai pegando, ela vai fazendo a janta, vai beliscando o tempo inteiro. Então ela começa a compulsionar daí. É o doce com salgado, é o quente com frio, ela nem sabe o que ela tá comendo, é bolachinha, não é, Kátia? E vai comendo. Ah, o filho deu comida pro filho, sobrou no prato, ela raspa o prato do filho, né? Porque tem mulher que se sente o próprio, a sobra, o resto dos pratos, ela vai rapando tudo. Mãe, às vezes acontece isso, né? Então, gente, se vocês estão se enquadrando nisso, aí o que acontece? Isso é muito comum de acontecer. Aí então quando chega na hora do jantar, que é 20 horas, ou 20:30, ou 19:30, que na hora de todo mundo sentar para comer, ela já tá quase sem fome. Aí ela pula o jantar. Mas daí a pouco, quando a casa começa a ficar em silêncio novamente, ela põe todo mundo para dormir, o que acontece? Ela vai outra vez para a cozinha e come outra vez. Aí é chocolate. Geralmente, essa mulher, ela vai ter fome de carboidrato, de alimentos de alta densidade calórica. Eu tô falando de mulher, gente, porque esse perfil é muito comum, como eu falei para vocês, nas mulheres, né? Mas tem homens que também acaba acontecendo isso, mas é muito, muito provável que isso aconteça bem mais com as mulheres, a incidência é muito maior. Então ela começa a comer o chocolate, ela começa a pôr o leitinho com achocolatado, ela começa a abrir lata de leite condensado, ela vê que bolachinha tem, ela pega o bolo, ela pega, enfim, às vezes ela arma as próprias armadilhas para ficar compulsionando nesse horário. Aí é lógico, esse excesso de alimentos que ela começa a comer de uma forma totalmente desorganizada, com excesso de caloria, e depois não tem gasto subsequente, vai ser armazenado na forma de gordura. Lógico, então por isso que prejudica tanto quem está em processo de emagrecimento. Além do que, vai prejudicar quem? O sono.
Então vai estar sempre com o estômago cheio, alimentos de difícil digestão. Às vezes ela come, sei lá, resto de uma torta, uma carne que sobrou, uma pizza, umas coisas assim, que assim, quem tem esse transtorno do comer compulsivo e principalmente noturno, é como eu falei pra vocês, não vê muito o que comer, não tem muito paladar apurado, ela não precisa de muito requinte, ela simplesmente quer comer tudo que o corpo dela ficou privado durante o dia, né? Essa fome voraz, e quanto mais come, mais ela quer comer. Aí começa a ter uma má qualidade de sono e vai acordar o dia seguinte, é lógico, mal-humorada, inchada, sem vontade de comer, né? Ela viu que ela tá sem energia, sem disposição para fazer exercícios. Por quê? Porque ela comeu de uma forma desorganizada de noite. Então, isso acontece. Oi, Leandro, tudo bem? Isso acontece geralmente por causa de erros alimentares, de privação alimentar que acontece durante o dia. A segunda grande causa, gente, e vocês viram que é um ciclo vicioso, né? Todo dia acontece. Ela fala, jura que vai começar certo no dia seguinte, e aí começa a desorganizar por alguns motivos que eu também vou falar pra vocês já já. E essa questão de comer escondida é muito comum, porque tem muita gente que faz isso e tem vergonha daquilo que come, as misturas que fazem, enfim, então ela espera realmente a casa ficar, né, no silêncio, ninguém tá vendo, para ela ir lá escondido e tá comendo as coisas, né? Isso também é comum de acontecer, tá? Agora, também tem a questão dessa fome noturna ser ocasionada por uma situação de estresse. Então, eu já falei com vocês em algumas lives anteriores que quando você tá com cortisol aumentado, gerado pelo estresse, pela ansiedade durante o dia, esse cortisol tá alto o tempo inteiro, adrenalina alta, né? Você acaba, no momento ali que você tá guerreando, você não tem fome. Mas a hora que isso tudo abaixa, aí, lógico, vem toda essa fome voraz, fome por gordura, por açúcar e sal, né? O cortisol faz isso. E ele faz o quê? Você aumentar o armazenamento de gordura e dificultar a oxidação dessas gorduras. E aumenta essa fome por esse tipo de alimento. Então a pessoa que, poxa, quem não está estressada hoje em dia? Quem é a mulher que tá vivendo numa calmaria, né? Só se não tá vivendo aqui em São Paulo, porque geralmente as mulheres que vivem em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Rio Grande do Sul, grandes capitais, é a mulher que, como todo mundo, ou homem também, é lógico, tá vivendo assim, estressada, porque ela tem que coordenar muitas coisas ao mesmo tempo, ela tem que ser uma boa profissional, a competitividade tá aí, enfim, ela tem que se atualizar, ela tem que estar bonita, ela tem que cuidar dos filhos, e às vezes acaba gerando dificuldades financeiras, dificuldades no relacionamento. Quer mais do que isso, gente? Ufa, né? E aí acaba gerando então essa fome de leão, né? Como a Júnia tá falando, porque é muito estressada. E aí ela acaba gerando essa compulsão, né, de comer por conta até de uma fome emocional. Porque a hora que ela come, ela sente aquela sensação de ufa, parece que, né, deu uma relaxada, ela conseguiu amenizar aquela situação de estresse que ela viveu durante o dia. Então é como se fosse uma recompensa. Então, seja pela privação da sua alimentação, aquela alimentação desorganizada, seja pelo estresse, que são as duas principais causas, isso pode gerar essa fome noturna, essa fome vespertina, que acontece a partir geralmente de 17, 18 horas do entardecer, a hora que você chega em casa, enfim, é esse horário. E pode se estender até a madrugada. Tem muita gente que acorda de noite para poder então ir à geladeira e assaltar a geladeira e comer aquele resto de comida que sobrou ou o resto de festa, que eu já vou também dizer que isso não pode ficar na geladeira de vocês, tá certo? Oi Cláudia, oi Ana, gente, um beijo para cada uma de vocês que estão entrando agora, tá? Que tá me vendo, não esqueça que eu tô falando sobre fome noturna. Oi Sil, tudo bem? Estimas melhores do seu dedinho aí, que quebrou o dedinho, ficou com inveja de mim, né? Minha prima, olha só. Tudo bem, gente? Então, gente, portanto, essas são as duas principais causas, ou emocional ou erros alimentares, que pode causar essa fome noturna. Agora é importante você saber qual é o seu perfil, para a gente poder se autoanalisar e começar a se corrigir. É isso que eu acho importante, né? Então veja, você é aquela pessoa estressada que vive
com um monte de problemas, trabalha num ambiente estressado, sempre assim, querendo, sabe, matar um leão a cada dia, é o chefe que é chato, é muita competitividade, ou tá no setor de vendas, enfim, ou porque tá realmente com os amigos chateadas, tá com aquela ameaça de emprego. Enfim, se você é esse tipo de pessoa, então você às vezes acaba não tendo fome durante o dia. Então, às vezes, aquela questão de come qualquer coisa, porque eu nem tô com fome, de tão nervosa, nem faz digestão, e aí é aquela pessoa que vai compulsionar depois, a hora que chega em casa. Aí não tem o que chega para diminuir esse grau de estresse que foi gerado, que eu acabei de falar, porque o cortisol ficou alto o tempo inteiro. Esse é um tipo de perfil. O outro tipo de perfil é aquela pessoa que, embora ela não trabalhe, ela sempre se engana ou tenta driblar a fome com ocupações. Ou seja, ela na hora do almoço ela vai para o banco, na hora de tomar café, tipo de manhã, ela finge que não tem tempo para arrumar a casa, para lavar uma louça. Então ela vai driblando a fome durante o dia com ocupações bem na hora das refeições. Para quê? Para se enganar. Ela engana a si próprio. Então, ela, ainda mais que ela comeu muito na noite anterior, então é aquela que vai driblando a fome, vai se enganando. Vou tomando um copo d'água, vai tomando café, vai fazendo chazinho, vai comendo, sei lá, um chiclete, uma bolachinha e vai então tentando se ocupar. Então peraí que eu vou no banco, comprar alguma coisa, sai correndo pro shopping bem na hora das refeições, que é para esquecer que tem que comer quando vem aquele estímulo de fome e não comer, se privar de alimento porque já sabe que se excedeu na noite anterior. E toda restrição, gente, leva à compulsão, tá? É muito comum, é o que eu falei. Por quê? Porque os estoques começam a ficar muito baixos e aí então vem o rebote dessa fome inoportuna aí nesse horário da noite. A outra é aquela desorganizada. Veja só, olha só. A pessoa que não planeja o que vai comer, não se organiza, não tem o alimento certo na hora certa, então ela come o que tem. Na verdade, ela não está se nutrindo, ela está matando a fome. É diferente. Então, veja, é aquela pessoa que come o que tem pela frente. Então, se ela vê um biscoito, ela come. Se ela vê o pãozinho, ela come. Se ela vê, sei lá, um bolo, ela come. E ela vai comendo de uma forma desorganizada ao longo do dia. Lógico que essa pessoa, ela vai ficar inchada, ela tá sempre mal nutrida, ela vai ter uma desnutrição celular, porque ela come tranqueira o tempo inteiro. Chega na hora do almoço, ela não se planejou, é aquela que às vezes vai lá e come uma coxinha, ou pede um pão de queijo com um cafezinho, né? Acaba de sair do treino, eu vejo muita gente assim que acaba de sair do exercício, vai pro Franz Café, né? Não tenho nada contra o Franz Café, mas eu tô dizendo, vai pro pão de queijo e pro cafezinho, como se fosse uma refeição, um alimento adequado pós-treino, né? Então é aquela pessoa que não se organiza, não se planeja, não tem na casa dela, ou no ambiente do trabalho, ou na bolsa dela, ou lá no carro, alimentos adequados dos quais vão nutrir de fato e vão fazer um equilíbrio nesse metabolismo para não gerar essa fome inoportuna à noite, tá? Essa pessoa é muito comum de acontecer, super real. E tem aquela que também é aquela pessoa compulsiva, por quê? Porque ela tem aquela fome emocional. É aquela pessoa que ela é muito ansiosa, muito imperativa também, e ela vai tentar também de noite achar um meio de relaxar através da comida. Então é a pessoa que ela usa o alimento como uma válvula de escape, porque ela tá triste, porque ela tá contente. Oi, Dani, de Londres, tudo bem? Então é aquela pessoa que ela vai atingir, vai aumentar a dopamina, a serotonina pelo alimento. Então ela busca o carboidrato que promove isso para ela, esse bem-estar e saciedade, mesmo que seja pontualmente, depois ela entra no arrependimento. Por quê? Porque ela usa o alimento como uma recompensa, já que eu não tenho namorado, já que eu briguei com o namorado, já que eu tô infeliz, ou já que eu tô triste, ou já que eu vou viajar, ou já que eu não fui viajar, enfim, então eu vou comer.
Vou comer, por quê? Porque comendo pelo menos é algo que me relaxa e é um prazer que eu tenho, porque eu não tenho outros prazeres na minha vida a não ser comer. Então aquela pessoa que vai buscar no alimento uma fonte de prazer. E isso acontece geralmente nesse período noturno, é muito comum de acontecer. Então o importante é vocês identificarem qual o perfil de vocês, para vocês começarem a se autoanalisar. Você é a pessoa desorganizada, é estressada, é aquela que fica ocupada em hora errada, é aquela pessoa que busca o prazer só através do alimento. Então, gente, eu nunca como nada após as 8 horas da noite, mas sinto muita sede. Tudo bem, eu acho super legal, melhor você sentir sede do que comer. Só que também se sente sede demais, vai ficar acordando à noite para poder fazer xixi, né, para urinar. E aí também isso não é legal, que pode te atrapalhar o sono. Então cuidado com isso. Vamos tentar adaptar esse organismo a tomar mais líquidos durante o dia. Às vezes a privação de líquido durante o dia, às vezes por algum motivo, não tem banheiro, ainda mais mulher, acaba gerando essa sede noturna, né? Então, gente, seja qual desse perfil aí que vocês, os perfis, né, que eu acabei de falar, qual deles vocês se encontrem, o importante é saber se enxergar num deles para saber então se autocontrolar, se corrigir. E se vocês não conseguirem, então aí é momento de vocês procurarem ajuda. E essa ajuda tem que ser sempre multidisciplinar. O ideal é que seja. Tem que ser, às vezes, uma terapia, tem que ser uma nutricionista para organizar toda essa alimentação de vocês, né? Então, através dessas profissionais, através desses profissionais, ou através até da própria nutrição a princípio, junto com o exercício físico que eu vou falar também, vocês conseguem se autocontrolar e se reajustar nesse comportamento melhor durante o dia, melhorar o estilo de vida de vocês para se corrigir e não chegar a ter essas compulsões noturnas. Agora, se o problema, gente, se prorrogar e vocês não buscarem ajuda ou buscarem se corrigirem, o que acontece? Isso pode virar um problema mais sério, que se chama síndrome da fome noturna. Quando ocorre a síndrome, aí é muito mais intenso. Foge do controle de vocês. Ela tá me dizendo que a Fernanda, eu como a quantidade correta no almoço, mas tenho muita fome à noite. Precisa ver esse lanche da tarde de você. Então, tentar ver se o lanche da tarde, gente, psico mais nutri, vida livre. Aê, Regina, é isso mesmo. É muito legal porque a gente acaba realmente, através dessa psicologia, da terapia, da nutrição, dos exercícios, a gente acaba realmente não precisando chegar às drogas de fato, que é isso que eu quero dizer para vocês. Às vezes a síndrome da fome noturna, que é um problema mais sério, que daí já envolve uma disfunção de algumas substâncias como leptina, como melatonina, como alguns neurotransmissores que são a serotonina, a dopamina, endorfinas, acaba gerando um problema maior, que aí tem que entrar realmente às vezes com alguma medicação. Oi, Ivanilda, boa noite, tudo bem? Então, gente, não deixe esse problema se prorrogar, porque isso pode virar um problema sério. A leptina é o hormônio da fome, a melatonina é do sono, e quando isso se altera, quando essas substâncias se alteram, vocês não só vão ter comprometimento de sono, como também transtorno de humor. Então, isso é muito sério, e por isso que eu gostaria que vocês, a partir dessa live, começassem a prestar mais atenção se isso está se repetindo de uma forma muito frequente para poder se corrigir. E aí vão aí. Quais são as consequências além dessa síndrome, que já é um agravante de toda essa circunstância, né? O que eu posso gerar com isso, além do ganho de peso, né? Eu posso gerar uma falta de energia, de disposição, não tenho vontade de fazer exercício, falta de memorização, falta de concentração, alteração de humor, como eu falei para vocês, alteração da sua noite de sono, né? Ela tá me falando abençoada, Roseli. Opa, aí fica com Deus, vocês também todas, viu? Baixo rendimento, tanto físico como intelectual. A gente pode ter também a baixa imunidade, gerar uma suscetibilidade maior de ter disfunções neurológicas como depressão, síndrome do pânico, né? Transtornos de ansiedade, transtornos outros alimentares, ter uma gastrite, ter refluxo.
Por quê? Porque, lógico, uma má digestão, porque todo esse volume de comida nessa hora, onde o corpo já quer descansar, ele não está apropriado para digerir. Já falei isso para vocês. Então, vocês vão atrapalhar todos esses processos de reparos, de descanso, de sono, e isso tudo, com o passar do tempo, sendo feito de uma forma frequente, vai gerar realmente várias distorções e comprometimentos na saúde, na qualidade de vida de vocês. Suplementação de melatonina causa dependência? Não, não causa, e é super oportuno para quem precisa dela, sempre se prescrito, é muito bacana, porque a melatonina é algo que nós fabricamos, então por isso que não causa dependência. Se você fabrica, como você vai ficar dependente de uma coisa que você fabrica? Agora, quando você não fabrica ou fabrica pouco, vamos dizer assim, porque tem baixa serotonina e baixa produção de melatonina à noite, então é necessário se fazer a suplementação para poder corrigir isso e melhorar sua qualidade de sono, tá? Agora, gente, eu quero falar para vocês quais são as atitudes, né? Quais são as orientações nutricionais para essa pessoa. Ela identificou qual é o perfil que ela se encontra, o porquê que ela come essa hora dessa maneira. Então vamos lá. Primeiro, descobrindo o perfil, vocês têm que fazer um planejamento, uma organização da sua alimentação. Olha só que bacana. Quando a paciente vem aqui, eu faço um plano alimentar. Eu faço o cardápio semanal com todas as refeições diárias, desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme, com toda a rotina que ele vai me passar durante a consulta. Vocês sabem da rotina de vocês. Então, gente, vão se organizar. Vão comprar aquilo que vocês precisam durante a semana, tenham em casa, façam estoque disso na geladeira, no freezer, façam pré-preparo, né? Armazenem isso de uma forma adequada, tanto na casa de vocês, como no escritório, no ambiente de trabalho, na bolsa, enfim, tenham esses lanches intermediários, já planejem as refeições da semana, porque se vocês tem a vida corrida durante a semana, tem que fazer planejamento e organização. Muitas vezes o paciente deixa de aderir a alimentação, a ter bons hábitos alimentares. Por quê? Porque ele não tem planejamento e organização. E isso é super importante. Então, esse é um segundo passo. Terceiro passo, então, é a gente rever os hábitos alimentares. Será que o que eu tô comendo desde a primeira refeição do dia tá correto? Lembra o que eu falei já para vocês? Carboidrato, proteína, gordura. Então, vamos comer um alimento fonte de carboidrato, um alimento fonte de gordura, um alimento fonte de proteína? Oi, tia, tudo bem? Minha tia Miriam aqui tá sempre presente aí. Um beijo. Né? Então, vejam se está adequado. Então, vamos comer um mamão com uma linhaça e um ovo mexido e tomar uma xícara de chá ou tomar um café, se vocês quiserem, ok. Então, vejam, tem várias possibilidades de montar esse café da manhã. Vamos levar num lanche intermediário aí, gente, a fruta com as sementes ou a fruta com coco, porque são coisas fáceis de ter na bolsa, no armário, na minha geladeirinha aqui do trabalho. Não fiquem sem nada na bolsa. Água o tempo inteiro. Vamos planejar o que eu vou fazer de segunda a sábado, pelo menos na minha casa. Eu vou fazer 2 vezes peixe. Então, ó, lava toda a salada ou façam um pré-cozimento dos legumes, né? Vocês podem fazer quando vai fazer peixe ou frango ou a carne vermelha, enfim, já dá trabalho. Então, faz uma quantidade maior, porcionem, coloquem no freezer, congelem isso. Eu sei que a vida da mulher tá corrida. Se vai comer fora, começa a se organizar, né? Tipo, vamos comer primeiro prato de salada, depois um pouco de carboidrato, uma fonte de proteína. Então, não se privem desses alimentos ricos em nutrientes, né? Na refeição principal, que é o almoço. Aí o lanche da tarde, da mesma forma, se vocês tiverem um período muito grande, começar a sentir fome, ponha proteína à tarde, com gordura e carboidrato. Por quê? Porque a proteína dá saciedade por um tempo prolongado. Então, que seja o ovo, que seja o queijo para quem pode, que seja o whey protein para quem não pode comer o queijo e não tem acesso a um patê de atum, a um patê de frango, a uma torta mais saudável. Por que vocês acham que eu vivo postando pão caseiro, um bolo, um muffins mais saudável, feito com farinhas aí de aveia, de amêndoa? Porque eu quero que vocês aprendam a fazer para poder fazer nesses lanches intermediários. Esses alimentos podem todos ser congelados. Então, façam esses tipos, tipo uma mandioca com atum ou com frango, vou levar para comer à tarde porque eu sinto muita fome. Isso vai fazer com que 5, 6 horas da tarde vocês não vão despertar nessa fome louca.
Então, tem várias opções de lanchinhos que vocês podem estar pensando em fazer. Ah, vamos fazer um abacate batido com leite vegetal, que dá uma saciedade. Ou mesmo um abacate espremido com limão, vamos pôr um pouco de cacau, abacate, uma banana. Essas frutas maçudas para tarde são excelentes. E elas vão modular também o cortisol, vão modular realmente a ansiedade de vocês. Né? Então por isso que eu sempre às vezes ponho canela, que é legal, mata um pouco essa vontade do doce. Olha quantas coisas. Para a hora que chegar o jantar, vocês fazem uma alimentação mais fácil de digestão. Por quê? Porque depois vocês vão ter um sono melhor, né? Não vão ficar aí trabalhando, digerindo comida. Então, a refeição noturna, o jantar, tem que ser assim, gente. Eles têm que ser ou uma sopa, ou uma salada com atum ou com ovos, ou uma salada com frango, ou então, vou fazer uma salada com grelhadinho ou com omelete. Então, posso comer, igual ontem eu postei pra vocês, quem viu aí a sopa de feijão com ovo e brócolis. Pode ser. Porque me falaram assim, a sopa de feijão engorda. Gente, sopa de ervilha, de feijão, de grão de bico, nada engorda se vocês comerem de uma maneira organizada, uma maneira fracionada ao longo do dia de vocês. E comer em quantidades adequadas, é lógico. É qualidade, quantidade, combinação e fracionamento. Isso é importante. Então, se eu comer um prato de sopa de feijão eu já estou colocando aí um ovo para aumentar o aporte proteico e colocar os brócolis, pronto. E ainda eu comi uma salada antes, porque eu não consigo ficar sem salada à noite, né? E aí dá uma saciedade, aumenta o aporte de fibras, vitaminas, minerais. Gente, eu vou dormir que nem um anjinho, mas treino logo cedo, pesado. Ótimo! Quem treina, boa pergunta, quem treina bem cedo e pesado tem que comer bem de noite, não demais. É uma refeição que você tem que ter o carboidrato, não pode ficar sem, porque é melhor você comer mais à noite, tipo no jantar, pôr o carboidrato, a proteína, mas aí você vai comer uma mandioca, uma batata doce, com filé de frango, um legume ou uma salada, né? Por quê? Porque é esse carboidrato que é de baixo índice glicêmico que vocês têm que comer. Principalmente quem tem essa ansiedade, às vezes fica se privando do carbo muito à noite, gente, seja pelo grão, pela mandioca, um pouco, às vezes essa pessoa que é ansiosa ou que treina de manhã, ela precisa comer. Por quê? Porque ela vai relaxar e não vai buscar outras porcarias mais tarde, outros tipos de carboidratos mais tarde, outras guloseimas, né? E essa pessoa que treina, ela vai começar a fazer um armazenamento desse carboidrato na forma de glicogênio no músculo. Então é bom, ou através das frutas, você também pode comer uma fruta, uma banana assada com canela, faz uma salada ou legumes, uma proteína e uma banana assada com canela. Tá super legal para você poder treinar no dia seguinte, porque no dia seguinte, se é muito cedo, você não pode comer demais antes de treinar. Porque você não tem digestão suficiente, então você vai comer um pouco de carboidrato com uma proteína para treinar, tipo um whey protein batidinho com uma fruta. Esse seria o adequado para quem treina logo cedo. Mas não é ter essa fome noturna de compulsionar. Aí teu treino vai ficar péssimo de manhã. É isso que eu quero entender, eu quero fazer vocês entenderem. Então é importante ter esse tipo de conduta, mastigar devagar, né? Comer devagar, mastigar bem. Eu treino cedinho, musculação, mas janto cedo, às 7h30 no máximo. Será ideal comer fruta antes de dormir ou não? Sim, você pode comer essa sua fruta com a canela, pode comer a fruta às vezes com um pouco de sementes, eu ponho para baixar índice glicêmico ou com um pedaço de coco. Não interessa, não precisa comer, tipo, você não pode tomar um suco de fruta, não precisa comer muita fruta, não é comer uma geladeira inteira de fruta, não é assim, porque a gente às vezes fala que é fruta, pode comer à vontade, não é isso. Mas se você comer uma maçã, uma pera, ou mesmo uma saladinha de fruta, põe uma farofa de sementes, um coco, você baixou o índice glicêmico e já deu o glicogênio que o carboidrato que você precisa para o dia depois tá fazendo a musculação, tá? Porque vocês pensam que vocês vão usar o carboidrato pré-treino quando tem meia hora entre comer e treinar? Não vai. Vocês vão usar o carboidrato que vocês comeram na noite anterior. Mas eu tô falando da fome compulsiva noturna. Então, para isso, tem que organizar o dia desde cedo.
Então, não fazer jejum prolongado, organizar os lanches intermediários, comer melhor, às vezes de tarde, tipo 3, 4 horas da tarde, para não chegar com tanta fome às 5 e 6 horas da tarde, né? Isso é importante. Fazer exercício sempre, gente. Mais exercícios aeróbios têm que ser feitos pela manhã, né? Agora, evitar exercícios aeróbios à noite, que vão ativar muito o seu cérebro, aí deixam vocês muito agitada e vai ficar querendo acordada, vai querer comer. Então, o ideal, musculação, yoga, meditação, pilates, alongamento, é legal até fazer nesse vespertino, de noite, ao entardecer, tudo bem. Agora, de manhã, é mais indicado para exercício aeróbio. Não aumenta muito a água, também hidratar demais depois de 6, 7 horas, porque vai ficar acordando e às vezes lembrando da comida à noite. Então, ele vai ficar acordando fazendo xixi, então não é legal, né? Então, a gente tem que começar a pensar em tudo isso. E sempre que vocês estiverem diante de uma situação de fome à noite, acabou de jantar, o que eu estou procurando na geladeira ou no armário outra vez? Se questionem, vocês estão com fome mesmo ou é uma fome emocional? É uma fome real ou é uma fome emocional? Então pensem, se for uma fome emocional, gente, vai fazer um chá de camomila ou até pode comer um pedacinho do chocolate amargo. Lembra que eu já falei também que o chocolate diminui a ansiedade, ele é rico também em alguns aminoácidos que vão dar para vocês um relaxamento. Então, é legal, mas o excesso aí sim vira o rebote, aí vira compulsão. Gelatina nem pensar, tá, Bárbara? Rica em substâncias químicas, eu não coloco mais a gelatina. Eu colocava, posso falar até pra vocês, confessar que há anos e anos atrás a gente fazia cardápios que jamais eu faço hoje. Colocando aí gelatina, as pessoas usavam, porque a gente não sabia de tanto prejuízo que traz, mas excesso de substâncias químicas. Se eu faço gelatina hoje é com agar-agar. Não faço gelatina pronta, tá? Eu treino às 11h15, logo após já almoço. Ok, bacana, excelente. Então, é importante vocês pensarem então nesse questionamento, se é fome real ou não. Beijos de Paris, olha que legal, hein? Muito bacana. Não façam uso de cafeína, gente. De noite, não vai fazer uso do chá verde, chá preto, né? Lembra que eu falei muito, vai deixar vocês muito agitada demais e aí também ficam acordada pensando o que tem para comer, né? Essa questão de ficar na televisão até tarde da noite, o que acontece é que quer ficar beliscando o tempo inteiro, né? Não é isso, Shirley? Oi, Shirley, tudo bem? E aí não é para ficar dando essa desculpa na frente da televisão. Pipoca, é uma balinha, é um bombonzinho, é um biscoitinho, e aí tem aquele armário cheio de tranqueira e só fica comendo isso o tempo inteiro de noite aí. Aí já sabe que não tem saúde, não tem processo de emagrecimento que vai dar conta. Beijos pra Natal, Shirley. Oh, que legal, viu? Então isso é muito importante, tudo que eu falei pra vocês. Não façam uso de laxantes e diuréticos no dia seguinte, quando vocês fizerem esse exagero. Beijos para Califórnia, nossa, que chique, olha que bacana, é a Andressa. Legal, iogurte natural com maracujá e mel, pode ser? Sim, se você puder consumir o iogurte, pode ser. Ou até um leite vegetal com um pouquinho de mel e um pouquinho de maracujá, de polpa de maracujá, pode ser realmente uma ceia que você possa fazer para dormir direitinho sem compulsionar, né? Sem querer comer outras coisas e tem esse gostinho às vezes doce. Até ameixa, gente, damasco às vezes. Eu falo, ó, põe um damasco com um pedacinho de coco. Vocês viram outro dia eu fiz o coco com ameixa preta, né? Vocês acham que eu fico postando isso por acaso? É porque são combinações interessantes para matar a vontade do doce de vocês. Hoje eu postei da Flor Mel, sem querer fazer nenhuma propaganda, mas ó, gente, tem aqui, ó, essa pasta de avelã aqui com cacau extra, ela também é legal. Às vezes pega uma colherinha dessa para comer à noite, quem tem muita vontade de doce, e põe, ó, hoje no lanche da tarde eu fiz com um pedaço de manga. Vocês podem fazer com morango, fica uma delícia. Pode fazer uma geleia em casa, uma geleia caseira, também que é bacana.
dá para vocês fazerem. Eu já mostrei algumas vezes para vocês, ó, quem ou faz coco fresco, ou então tem esses coquinhos também, ó, da Copra, que também mata a vontade do doce, ele já vem com um pouquinho de açúcar de coco. Então, essas coisas vocês podem ter, que são kits de emergência, que vocês podem ter em casa para não compulsionar por tranqueira. Tá? Então, com isso vocês vão corrigindo essa fome de coisas inoportunas nessa hora da noite, que vai afetar o sono, vai afetar a digestão, e aí esse excesso de comida vai levar vocês a aumentarem peso e vai gerar todo o descontrole no dia seguinte de vocês. Um descontrole a nível de neurotransmissores, de tudo que dá um bem-estar, dá energia para vocês. Então, em vez de ter um sono recompensador, né, o que vai acontecer? Vai ter um sono aí todo atrapalhado, vai ter pesadelo, vai ter má digestão, vai levantar para tomar coisas aí de G+, omeprazol, ou sei lá o quê. Por quê? Porque comeu excesso de calorias que são difíceis de digestão aí de noite, totalmente inconvenientes. Então, cuidado com esses carboidratos que vocês vão em busca geralmente, que são inoportunos, com alto índice glicêmico, que vão gerar mais fome. Comer um pedaço de bolo, gente, tradicional, com farinha de trigo, açúcar e tudo mais, não vai ficar só num pedaço. Porque o índice glicêmico é alto, então você vai querer comer mais e mais e mais e mais. E aí vai acabar com o bolo sem perceber. Então, aqueles bolos que eu passo para vocês, aquelas pães que eu faço para vocês, sempre porciono e congelo as porções. Porque na hora dessa vontade, às vezes, de comer um pouquinho mais à noite, vocês têm um pedacinho disso para comer, tá? E aí vão pegar uma porção, não ter a receita inteira. E outra coisa, gente, minha compulsão noturna é por comidas. Dicas do que comer. Gente, sempre começa com salada. Júnia Magalhães, começa com um pratão de salada. Não pule a salada à noite. Porque quem pula a salada e tem fome à noite vai exagerar muito no carboidrato e na proteína. Não comam carne vermelha à noite, que é de difícil digestão. Comece sempre pelas saladas. Façam sempre um legume refogado quente. Ó, o chuchu dá peso, berinjela dá também uma saciedade incrível. Se vocês fizerem uma berinjela recheada, né, com frango ou com atum, que eu já passei isso para vocês, ou um tomate recheado. Se você tem essa fome, pode ser um pouquinho do arroz integral, pode ser um pedaço de abóbora, gente. Mata super a fome e tem baixo índice glicêmico. A batata doce, o inhame, a mandioca, pode comer um pedaço. É melhor vocês comerem a salada, um pedaço de batata doce e uma proteína que seja um frango, um peixe, um ovo, 2 ovos mexidos ou uma omelete de cebola, olha quanta coisa. Do que não comer o carboidrato nesse jantar e aí começar a querer comer doce depois. Por quê? Porque o corpo estava precisando de um pouquinho de carboidrato. Então, às vezes é melhor comer às 8 horas da noite do que deixar para comer às 10. Pensem nisso, né? Esse tipo de pessoa que tem fome demais à noite, às vezes a sopa não é uma boa sacada. A não ser que vocês façam como eu. Comer a salada antes, aí eu tomo uma sopa de feijão que é uma sopa mais grossa, mais densa, que vai dar uma saciedade. Ou então, ponha inhame na sopa. Olha que legal, faz uma sopa de frango com inhame, repolho, tomate, enfim, salsão, cebola. Então, lembra, eu também já dei algumas receitas de sopa para vocês. Vão lá no meu Instagram, vocês vão ver, tá cheio de receita de sopa que vocês podem fazer à noite. Então, essas dicas são bacanas. De ceia, gente, vão fazer uso ou do iogurte, mel e maracujá, como acabaram de falar, ou do abacate, que tem baixo índice glicêmico, vocês podem fazer o abacate com a canela, que é bacana. Sabe sementes? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês, ó. É que a minha tá acabando aqui, ó. Ó, eu tenho aqui, tá vendo? Eu tenho esse mix de semente aqui que eu uso direto. Porque eu faço ele junto com os lanches intermediários.
Vocês podem triturar, isso vira uma farofinha. E aí vocês colocam em cima da fruta, da banana assada, fica uma delícia. Isso pode ser ceia de vocês, tá? Tomou com chá de maracujá, de melissa, de camomila, pinga 20 gotinhas, 10 a 20 gotinhas de própolis nesse chá, que melhora o sono de vocês. Aí vocês vão dormir calminha, vão ter um treino super legal no dia seguinte, não vão exagerar à noite, tá? Escova o dente e aí vão ter uma noite maravilhosa de sono. E é isso que eu quero pra vocês. Então, gente, aí foram as dicas que eu tinha que passar hoje pra vocês sobre essa questão da fome noturna. Comecem então o dia de vocês. Primeiro, identifica perfil. Organize a alimentação e planeje para comprar, congelar, que a mulher tem que ter isso. Em todos os lugares que ela tem, que ela passa durante o dia. No carro, na bolsa, em todo lugar. Vai viajar, leva as coisas de vocês também, né? Porque acha que agora é feriado, pode desandar. Não é bem por aí. Quem vai viajar tem que saber que isso tem que persistir, tá? Não tem dia do lixo, eu já falei também sobre isso, né? Opa, aqui ó. Oi, Antônia, tudo bem? E aí, lembrem de comer devagar, não fazer jejum prolongado, enfim, todos esses alimentos que eu falei para vocês. Então, eles têm que estar presentes, nada de burlar essas refeições de vocês, nada de se enganar durante o dia, tá? Aí vocês vão ver como tudo isso vai regularizar o neurotransmissor, vai ter vai identificar essa fome emocional para não exagerar. Então, calma, relaxem, né? Respirem, come devagar, mastiga bem, que vocês vão ver só como isso tudo dá muito certo. Cada dia que vocês fizerem certinho, vocês vão ver que não vai ter compulsão de jeito nenhum, nem de tarde, nem de noite, nem em horário nenhum ao dia. É muito comum um paciente que vem até mim, primeira queixa é compulsão, e é compulsão noturna. No primeiro retorno, a partir que a gente organiza a alimentação, põe o exercício físico junto, com todos esses nutrientes desde o começo do dia, ele não tem mais compulsão. Vocês não vão ter mais compulsão se vocês seguirem essas dicas todas. E para quem quer escutar tudo isso outra vez, lembra que vai ficar por 24 horas no ar essa live e também vai lá no canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional e a partir de amanhã, e aí vocês podem escutar quantas vezes vocês quiserem, tá? Um beijo para todas vocês, fiquem com Deus, até a próxima semana, nós vamos estar aí véspera e pós-feriado, né? Um bom feriado para todas vocês também, e eu espero que vocês aproveitem pelo menos um pouco das dicas que eu acabei de passar aqui para vocês, tá? Um beijo grande. Até. Tchau, gente. Muita saúde pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Até, gente.